a minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Veste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Veste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Sim. Olá, como vai? Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais esta manhã de sábado para podermos juntos adorar, louvar e rever aquilo que a gente estudou durante a semana através da nossa lição do livro de Isaías. E parece que está ficando cada vez melhor, não é mesmo? Servir e salvar. É interessante esse tema, servir e salvar. Esse é o tema da nossa lição desta semana, que nós estudamos e vamos rever hoje. Antes, porém, eu quero cantar com você. Estive pensando que hinos lá para começar e eu achei um hino bem interessante. Eu quisera andar com Cristo. Você já pensou em andar aonde Cristo andou? Deve ser bem legal, né? Eu não tive a oportunidade ainda de estar na região de Jerusalém para isso. Mas será que é importante andar onde Cristo andou? Vamos ver isso. Eu quisera andar com Cristo. Vamos cantar.
Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossa mente para entender o que queres nos ensinar. Abre também o meu coração, usa os meus lábios como um achares melhor, e que através do Teu Espírito Santo Tu fales a esta igreja para a Tua honra e glória. Esteja conosco nesse estudo, guiando-nos e instruindo-nos em Teus caminhos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Servir e salvar. O texto para memorizar é: eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, verso 1. Uma coisa interessante que eu estive vendo, muitos acham que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida onde Jesus viveu. Na terra onde passou, nos caminhos que Jesus trilhou, contemplar o lago, as margens da qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos santos pousaram. Mas, na realidade, nós não precisamos ir a Nazaré, Cafarnaum ou Betânia, ou andar nos passos de Jesus. Nós encontraremos suas pegadas junto ao leito de doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades, nos grandes palácios, em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado da consolação, fazendo como Jesus fazia quando ele esteve na terra. Nós estaremos andando em seus passos. Podiam só ser palavras de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 640. Essa é uma grande realidade. O que nós precisamos entender é que o mais importante não é andar pelos caminhos que Jesus andou, na antiga Palestina, na antiga Judéia, mas andar hoje, onde estamos, da maneira como Jesus andou. Muitas pessoas já foram para lá, trilharam aqueles caminhos montanhosos, aquelas pedras que Jesus trilhou. Entretanto, nunca em sua vida seguiram os passos de Jesus, servindo e seguindo as orientações que Jesus deixou para cada um. Quando Deus escolheu o povo de Israel e o colocou no local estratégico onde foram colocados, eles receberam a mais importante missão concedida aos homens daquela época. E foi comissionado a todos nós quando Jesus subiu aos céus. A missão de pregar. Esta missão é minha, é sua, é de todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Entretanto, para isso temos que primeiro crer verdadeiramente o que Cristo fez pelo homem foi completo. A salvação é completa e não pode deixar nenhuma dúvida em nossa vida. Deus está pronto para usar aquele que permitir. Abraão escolheu aceitar o chamado de Deus para ser servo dele. Ele poderia ter rejeitado. As pessoas falam: Deus escolheu Abraão. Eu diria: sim, Deus chamou Abraão. Quem escolheu na realidade foi Abraão. Abraão escolheu servir a Deus. Jacó escolheu continuar sendo servo do Altíssimo. Posteriormente, o povo de Israel também aceitou o chamado para servir a Deus. E notem, até Ciro escolheu ser servo de Deus e realizar a tarefa para a qual Deus o colocou no poder, mesmo sem conhecer algo a respeito desse Deus maravilhoso. Ciro aceitou o chamado da mesma forma. Qual é a principal missão dada ao povo de Israel? É o título da nossa lição: servir e salvar. Notem, ambas se completam. Se verdadeiramente servimos a Deus e aos nossos semelhantes, proporcionaremos uma oportunidade a cada um de receber também a salvação em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Uma coisa que deixa a mente de muitas pessoas intrigadas.
Você já se perguntou ou ouviu a pergunta: você está salvo? E aí? Qual foi sua reação? Você fica em dúvida? Não confia? Acha que é presunção? Acha que não está? Qual é a sua reação diante dessa pergunta? Então vamos um pouco mais além. Não seria útil saber o que acontecerá no futuro? Não seria fantástico saber se eu estou salvo ou não? Me lembro uma vez, estava conversando com sobre esse assunto com um jovem de uma das igrejas, uma rodinha de amigos da igreja. É nessas rodinhas que a gente consegue influenciar bastante os jovens, eu gosto de ficar com eles. E então entrou esse assunto da salvação. E eles então disseram: pastor, mas Deus conhece tudo? Eu disse: olha, Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Nesses atributos, Ele deve saber tudo, sim, eu creio que sim. E a gente estava conversando sobre esse assunto, e então ele perguntou: pastor, Deus sabe se eu vou ser salvo? Eu disse: lógico que sabe. Ah, bom, se Ele sabe, então eu não preciso mais vir à igreja. Você está rindo, né? Pois é, foi o que eu fiz. Eu disse para ele o seguinte: Deus sabe, mas você não. Deu para entender? Você não sabe, então você tem que seguir o caminho. Você escolhe e Deus não interfere na sua escolha. Mesmo sabendo que escolha você vai fazer, Deus continua ao teu lado. Sabe, o livro de Isaías, ele afirma que o Senhor conhece o futuro e que esta habilidade única é uma prova poderosa de que Ele é o Deus verdadeiro. As revelações de Deus, de Jesus, sobre o futuro, elas são seletivas. Ele revela o suficiente para que possamos confiar nele, para que assim compreendamos sua obra de salvação e possamos cooperar com ele, seguindo fielmente as suas instruções. Os seres humanos nem sempre entendem as previsões de Deus antes delas se cumprirem. O Senhor as oferece para que, quando elas se cumprirem, se tornarem fatos, se tornarem história, as pessoas possam acreditar mais profundamente em Deus. No livro de Isaías, a evidência mais marcante de que o Senhor conhece o futuro é a predição de que Ciro derrotaria os opressores de Judá e libertaria seu povo. Lá em Isaías 44 está isso. É incrivelmente específico, ao falar dessas ações de Deus, a sua exatidão. Veja, capítulo 44, verso 28. Veja o que diz ali. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me faz. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. E também agora quero ver com você Isaías, capítulo 45, o verso seguinte, o verso 1. Isaías 44, 28 é o último texto. Agora 45, 1 diz: assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não mais se fecharão. Esses versos só podem estar falando de Ciro, aquele rei persa que veio do leste e do norte da Babilônia para conquistá-la em 539 a.C., como está predito lá em Daniel, no capítulo 2, 4 e, enfim, no livro de Daniel.
Esse evento aconteceu quase um século e meio após a morte de Isaías. Isaías deve ter morrido por volta de 680 a.C. E Ciro conquistou Babilônia para cumprir essa predição de Isaías foi em 539 a.C. Portanto, quase 2 séculos antes. E quando lá chegou, ele foi o libertador do povo de Israel para que eles pudessem retornar à sua terra natal e reconstruir o seu templo. Então, Ciro começou um processo de restauração do templo e também do próprio Senhor, que o próprio Senhor havia decretado. Lá em Esdras, capítulo 6, verso 14, diz lá o seguinte: edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Note, Deus conhece o futuro. Isso é a verdade. Entretanto, o homem é homem. E existem alguns eruditos que adotaram um método histórico crítico e eles rejeitam a ideia de que Isaías tenha predito que Ciro seria o rei pelo próprio nome quase um século e meio antes, mais de um século e meio antes de que Isaías tenha predito Ciro pelo próprio nome naquela época, como rei persa que conquistou Babilônia. Eles não acreditam que milagres e previsões como essas sejam possíveis. Em vez disso, eles teorizam que uma pessoa anônima que viveu durante o tempo de Ciro, que ficou conhecida como Segundo Isaías ou Deutero Isaías, deve ter escrito a parte do livro que contém essa predição. Um fato histórico apresentado como profecia. E outros elementos que de maneira especial se relacionam com o cenário do exílio babilônico. Essa seção supostamente abrange os capítulos 40 a 66. Ou um pouco mais reduzido, de 40 a 55. E ali existe uma outra hipótese que eles colocam, de que havia um terceiro autor, um trito Isaías, ou terceiro Isaías, e que ele tenha escrito os capítulos 56 a 66 durante o período de restauração após o exílio. Como afirmam esses eruditos, no entanto, não há evidências sólidas de que alguém, exceto Isaías de Jerusalém, tenha sido o autor do livro que leva o seu nome. Nos mais antigos manuscritos encontrados, fica bem claro que o livro de Isaías é de autoria de um só autor. Alguns teólogos, inclusive, se opõem de que Deus conhece o futuro, pois isso parece causar 2 grandes problemas. Se Deus sabe as decisões que os seres humanos vão tomar, será que não seria um modo esse de anular o livre-arbítrio do homem? Afinal, se o destino ou a predestinação existe, nossas escolhas não teriam valor algum? A resposta é não. A Bíblia afirma repetida e enfaticamente que as escolhas humanas são cruciais para o homem. E nós decidimos se estaremos salvos ou perdidos, quando escolhemos aceitar ou não a salvação gratuita que Deus, pela fé em Cristo Jesus, nos concede. Noé e sua família, por exemplo, podem servir de exemplo. Deus não forçou ninguém a entrar na arca ou a sair dela. Nem Noé fez isso. Mas ele aceitou as escolhas de cada um. Noé aceitou o chamado, fez a arca, pregou e foi para dentro da arca e se salvou. E foi salvo. O fato de Deus conhecer as escolhas que faremos
não significa que ele determina quais são as escolhas que iremos fazer. Isso precisa ficar bem claro. Segundo problema, alegado quanto à presciência absoluta de Deus, é a questão da teodiceia, conjunto de argumentos que procuram justificar o caráter de Deus. É o seguinte: se Deus é verdadeiramente amor, como a Bíblia declara explicitamente, por que ele não evita o sofrimento sabendo antecipadamente o que vai acontecer? Notem, a Bíblia explica que o sofrimento e a morte são resultados de más escolhas dos seres humanos, daqueles criados por Deus. A dor e a morte são produtos da grande batalha cósmica entre o amor divino, que é justo e misericordioso, e o egoísmo rebelde. O Senhor não idealizou nem causou esse conflito. O Senhor apenas permitiu que ele existisse. Assim como suas consequências, por ter criado seres com livre-arbítrio. A capacidade de escolher livremente era necessária para que os seres criados pudessem amar a Deus e amar uns aos outros. Sem o livre-arbítrio, não há amor. Não é possível forçá-lo. Contudo, o livre-arbítrio implica em riscos por um lado. Oferece a possibilidade de escolher e servir a Deus e amá-lo, ou, por outro lado, oferece a possibilidade de rejeitá-lo e se revoltar contra ele. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Os seres humanos não entendem como Deus pode anunciar o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Você já leu o Salmo 139? Ele fala que antes que você se formasse no ventre materno, os teus dias já estão escritos. Esse salmo é um salmo que as pessoas usam muito para apregoar a predestinação. Eu não vejo dessa forma. O fato de Deus saber e de estar já registrado o que vai acontecer, não é que Deus programou, é porque Deus sabe todas as coisas. Mas o mais impressionante para mim ainda é: Deus sabe se você vai se perder ou não, se eu vou me perder ou não. Deus sabe todas as escolhas que eu vou fazer. Deus sabe as escolhas erradas que eu vou fazer, os caminhos errados que eu vou seguir. Mas mesmo assim, Ele continua colocando alguém do meu lado para não seguir aquele caminho tortuoso. Eu fico impressionado quando eu olho para Deus dessa forma. Quão maravilhoso e quão grandioso é esse amor que Ele tem para conosco. A tal ponto de procurar de todas as formas trazer-nos para a salvação. Essa habilidade, ela desafia a ciência, mas a Bíblia nos dá muitas evidências que apontam a afirmação de que Deus conhece o futuro, incluindo as previsões cumpridas quanto à Sírio e a vinda do Messias, em Daniel capítulo 9. Especialmente impressionantes são as profecias cumpridas em Daniel capítulo 2, 7, 8, 11 e 12, que abrangem não apenas séculos, mas milênios. E um detalhe: você já estudou a profecia das 2.300 tardes e manhãs? A exatidão das datas ali, com 500, 600, 700 anos antes de antecedência. É uma coisa interessante para a gente analisar. A presciência de Deus ela tem 4 implicações importantes. A primeira delas, saber que Deus é presciente, nós podemos ter esperança quanto ao futuro, pois o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador soberano que pode nos salvar. Segunda implicação, de maneira providencial, Deus pode efetuar com sabedoria e eficácia sua vontade em nosso favor. Ele não força as nossas decisões humanas, mas trabalha com elas e apesar delas. Terceiro, quando o mensageiro do Senhor faz uma previsão em nome dele, ela se torna realidade. Isso garante a procedência divina. Porém, esse conceito não invalida um profeta verdadeiro quando ele faz uma previsão condicional em nome do Senhor e ela não se cumpre, como no caso de Jonas, da destruição de Nínive. E quarto, as pessoas que confiam em Deus e se voltam a Ele
para conhecer o futuro, elas nunca recorrerão a fontes ocultas. A lei bíblica proíbe estritamente a prática de coisas ocultas, de cultos ocultos, pois elas violam o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Isaías 45:1 é o único texto das Escrituras que chama alguém que não pertence à linhagem abraâmica de ungido, ou Messias, ungido do Senhor. Embora Deus tenha comissionado Elias para ungir Azael como rei da Síria, em 1 Reis 19 está relatado, como poderia Ciro, um rei persa, receber essa sagrada designação? Ele não tinha sido ungido literalmente por um profeta hebreu, mas o Senhor o tratou como um líder especial de seu povo, a fim de que realizasse uma função santa, uma tarefa extraordinária. De fato, Ciro se tornou o rei do povo judeu quando conquistou Babilônia e cumpriu o propósito de Deus de libertar os judeus do cativeiro, para que pudessem voltar a Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Ciro não foi um libertador israelita como Saul e Davi. Ainda assim, ele foi o libertador de Israel do jugo babilônico. E ele ordenou a reconstrução de Jerusalém e também do templo. O livro de Daniel diz que a vinda de outro Messias, capítulo 9, verso 25 a 27, que pode ser identificado como Cristo, o último ungido ou Messias. Estudaremos algumas profecias que apontam para Cristo em Isaías capítulo 7, nós já estudamos isso, e 9, 6, capítulo 11 também. Essas previsões indicavam que ele é divino, que nasceria de uma virgem e se tornaria um governante poderoso, sábio, eterno da linhagem de Davi, a fim de promover a paz, justiça e retidão, que o Espírito do Senhor repousava sobre ele e que atrairia as nações para si. Isaías 40, 3 a 11, também promete a vinda do poderoso e misericordioso Rei Divino. Isaías 42, de 1 a 9, desenvolve ainda mais o perfil do Messias, embora essa passagem não o chame de Messias. Ele é apresentado como servo de Deus, sobre quem o Senhor colocou o seu Espírito e que promulga o direito para os gentios. Esses aspectos identificam o servo com as profecias messiânicas anteriormente do livro. Além disso, ele seria manso e gentil. O verso 4 diz que o servo não desanimará, nem se quebrará. Literalmente, não desaparecerá, nem será esmagado. O Senhor disse a ele. E o Senhor disse: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz aos gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Versos 6 e 7. Essas palavras indicam que o servo precisaria da proteção do Senhor. E te guardarei, diz o texto, que seria o mediador de uma aliança divina-humana e que libertaria os cativos das trevas para a luz. Isaías 42, 1 a 9, é o primeiro dos 4 poemas comumente chamados de Cântico do Servo. Todos falam sobre o Messias e estão na segunda metade do livro de Isaías. Outros 3 cânticos estão em Isaías 49, 1 a 13, 50, 4 a 9, 52, 13 até 53, 12. Eles serão discutidos nos próximos capítulos do estudo deste livro. Isaías 61, 1 a 3, também fala do Messias, o ungido de Deus. É uma coisa interessante, cada um dos cânticos do servo diz respeito ao personagem que é chamado de servo do Senhor. Em outras palavras, de Isaías 40 a 66, o povo de Deus também é chamado de servo do Senhor. Qual é a relação entre os dois servos? John Oswalt salienta que, de acordo com o Novo Testamento, pelo menos alguns dos cânticos se referem a Jesus Cristo, o Messias. Ele explica que, nos cânticos do servo, Isaías está falando de um indivíduo, possivelmente o Messias, que será o Israel ideal, por meio do seu servo obediente a Deus,
Israel estará capacitado para desempenhar o serviço de abençoar as nações conforme a predição de Gênesis capítulo 12. Isaías 42 nos dá a ideia de que o Messias não estabeleceria seu reino por meio da força, passando a dominar sem nenhuma dificuldade. Ele seria vulnerável a seu processo e exigiria esforço, como Ciro agiria com misericórdia e levaria esperança ao livrar as pessoas da escravidão. Qualquer pessoa que leia sobre o ministério de Jesus no Novo Testamento pode ver a exatidão do perfil do Messias descrito por Isaías, cerca de 700 anos antes. Quero deixar um texto ainda para finalizar o nosso estudo de hoje, um texto de Ellen White, do livro Hebreus Evangélicos, página 117. Esse Messias diz o seguinte sobre ele: grande tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar almas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Em suas relações com outros, exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível, não censurava a fraqueza humana, denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Mas havia lágrimas em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda pessoa era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se, todavia, com a mais terna compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos os corações a quem tinha a missão de salvar alguém para ser salvo. E aí? Como vai ser o seu futuro? Qual vai ser o seu futuro? Você já parou para pensar? Você já teve um encontro proposital para o seu futuro? Essa resposta só Deus sabe. Mas a escolha será única e exclusivamente responsabilidade sua. Sua e minha. Deus somente fará em nossa vida o que permitirmos que Ele faça. Deus quer nos salvar, mas só o fará se eu aceitar essa salvação que Deus nos dá gratuitamente. Portanto, querido, aceite e permita que Deus dirija a sua vida. Escolha servir a Jesus, porque Ele é o maior amigo que você pode ter. Eu quero cantar com você agora, Amigo muito precioso eu tenho em meu Jesus. Cante esse hino, amigo muito precioso, que ele deve ser também o seu amigo. Cante conosco.
Vamos ainda orar. Pai querido, como é bom sabermos que Tu conheces o futuro, conheces todas as coisas e mais ainda, Tu tens um grande interesse na nossa salvação, na minha salvação e na salvação de cada pessoa que está assistindo essa lição nesta manhã. Pai querido, que possamos fazer a escolha certa, permitir que Tu dirijas nossa vida e dessa maneira, ao Teu lado, nós seremos vitoriosos pelo Teu poder, amor e pela Tua graça. Continua conosco nesse dia, concedendo-nos sabedoria nas escolhas e decisões e também preparando o nosso coração para o culto que teremos daqui a pouquinho. Fala ao nosso coração, unge-nos com Tua graça e Tua misericórdia e que a nossa fé em Ti seja fortalecida a cada momento. Queremos nos colocar em Tuas mãos, pedindo o Teu cuidado e a Tua bênção e fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco mais uma vez desse estudo. Que Deus possa abençoá-lo. Se você gostou, compartilhe para que outras pessoas também possam receber esse material. Curta a nossa página para que as pessoas percebam que é um trabalho bom e manifeste-se. Convide seus amigos para fazerem parte do nosso grupo. E se você não é inscrito ainda em nosso canal, que você se inscreva, tanto no Face como no YouTube, para participar conosco dessas mensagens. Que Deus abençoe você. Daqui a pouquinho a gente está de volta, ok? Até já!